Muito bem, antes de mais nada, eu quero desejar a todos vocês boas-vindas, né, ao nosso curso de Economia. Você vai poder observar na sua tela que nós estamos tratando de um curso de Economia completo. Portanto, nós vamos começar pelas noções gerais de economia, depois vamos avançar para a microeconomia e também, mais tarde, avançaremos com outra parte do curso, que será a macroeconomia. É nossa pretensão também, né, iniciarmos, depois desse circuito completo, né, a respeito de micro, macroeconomia e noções de economia, começarmos também um curso aqui de finanças públicas e um outro, né, que possa atender a parte de economia brasileira. Esse trabalho, né, que nós vamos desenvolver com vocês é fruto, na realidade, de uma orientação no mestrado, um mestrado em economia, né, e, portanto, eu espero que todos vocês gostem bastante. A gente vai tentar avançar aí com o máximo de calma possível, lembrando a você que, na realidade, essas noções fundamentais de economia, depois do nosso curso de microeconomia e macroeconomia, portanto, vai atender a todos aqueles candidatos que têm, né, dentro do seu certame a matéria noções, micro e macroeconomia, mais tarde finanças públicas e economia brasileira. Os nossos alunos da Polícia Federal que nos escreveram perguntando então se nós teríamos um curso, né, voltado para agente e escrivão da PF, é muito simples, nós temos aqui no EVP o nosso mapa da mina, depois haverá para vocês uma indicação de todos os conteúdos que vocês precisam estudar, preparando-se para essa prova. Mas logo de cara eu queria dar uma dica aí para os nossos amigos da PF, dizendo que todas essas aulas que dizem respeito a noções gerais de economia são, obviamente, necessárias para vocês, ok? Sejam então todos bem-vindos, vamos começar um pouquinho da nossa disciplina. Muito bem. A primeira coisa que nós teremos que nos recordar, né, é a origem da palavra economia. Você se recorda que ela vai ter uma origem grega, que vai significar oikonos, nomos, que significa, oikos, significa casa, e nomos significa lei ou norma. Portanto, oikos nomos significa, na realidade, né, um processo de administração de uma determinada unidade habitacional. Unidade habitacional que comumente a gente vai chamar de casa. Eu quero te lembrar que a palavra oikosnomia, na realidade, já se encontrava em alguns textos de Xenofonte entre o ano de 335 até o ano de 340 a.C. Portanto, nós temos aí, em teoria, uma ciência que vai se preocupar fundamentalmente com a administração de uma casa. Mas, na realidade, nós temos uma outra configuração, que é uma configuração mais moderna a respeito da ciência econômica. E aí, nós poderíamos dizer para você que a ciência econômica é uma ciência que estuda como a sociedade aloca determinados recursos produtivos que são limitados diante de desejos, diante de necessidades que são ilimitadas. Portanto, nós temos uma pergunta absolutamente fundamental, né? É tentarmos entender como que, na realidade, esta sociedade vai alocar determinados recursos ou fatores produtivos que são escassos, né, diante de necessidades humanas que são ilimitadas. Essas necessidades humanas são ilimitadas porque o desejo, né, da posse de bens e de serviços também são ilimitados. Bom, se assim nós sabemos, nós encontramos então um primeiro elemento importante para a gente falar a respeito de economia, que diz respeito à escassez. A escassez é exatamente a ideia de que eu tenho, na realidade, um bem, né, escasso diante de um recurso ou fator produtivo que, na realidade, é escasso diante, na realidade, de uma demanda que é infinita e ilimitada. Portanto, né, se eu estou diante da escassez, é necessário que eu não confunda essa escassez com pobreza e que eu também não confunda essa escassez com limitação. Quero te lembrar, né, que pobreza significa, na realidade, a posse de poucos bens. Da mesma maneira que eu quero te lembrar que, embora os bens possam ser abundantes, né, ocorre a pobreza quando eu tenho pouca posse desses bens. A outra questão é a questão da limitação. Um bem qualquer pode ser limitado, mas se não há demanda, se não há desejo pela sua aquisição, ele não é escasso.
Portanto, é importante a gente entender que, na realidade, um recurso é considerado escasso quando, na realidade, eu tenho uma procura ilimitada, uma demanda ilimitada por aquele tipo de bem e, na realidade, eu tenho fatores ou recursos produtivos limitados na oferta daquele bem. Poderíamos, então, imaginar que nós teríamos aí um produto qualquer que, na realidade, tenha uma produção limitada, mas se ele não for um produto desejado, ele então não será um produto escasso. Ok? Se nós sabemos, então, que escassez é diferenciada, né, de pobreza e de limitação de bens, de oferta de bens, é preciso a gente entender que a escassez implica uma outra questão fundamental, que é, na realidade, uma questão da escolha. Ou seja, é saber como que, na realidade, a sociedade vai optar, né, de alguma maneira, para produzir, ou seja, né, o que produzir, quanto produzir e para quem produzir, né, determinados conjuntos de bens que, na realidade, são bens, né, escassos diante, obviamente, de uma demanda ilimitada. Diante dessa questão, então, a gente se pergunta, né, o que produzir? Né? Nós podemos produzir, por exemplo, mais bens de consumo, que você se recorda que se divide em dois grandes grupos, os bens de consumo duráveis, por exemplo, como uma geladeira e uma televisão, e ainda os bens de consumo não duráveis, que são aqueles que se esgotam imediatamente após o seu consumo. A gente vai poder observar isso no setor de alimentos. Mas podemos pensar também que essa sociedade opte por produzir mais bens de produção, também chamado de bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos. Então a primeira pergunta é, o que produzir? A segunda pergunta é, como produzir? E na realidade eu tenho uma simplificação de duas hipóteses. Eu posso, na realidade, produzir a partir do uso intensivo, né, de força de obra humana, ou eu posso ainda fazer, né, essa produção a partir do uso intensivo de máquinas e equipamentos. Se nós estivermos no primeiro caso, que é o uso intensivo, né, de mão de obra humana, nós estaremos dentro de um modelo, que mais tarde nós iremos analisar, que é o modelo fordista. Por um outro lado, se eu tiver uma utilização intensa de máquinas e equipamentos, eu caio então num segundo grande modelo, que na realidade é o modelo toyotista, surgido no mundo a partir da década de 70. Mas nós temos ainda um terceiro grande elemento de escolha diante da escassez. Na realidade, nós estamos falando para quem produzir. E essa é uma pergunta absolutamente fundamental. Portanto, eu tenho, na realidade, dois grandes problemas. Um problema alocativo de recursos escassos diante de uma demanda que é, na realidade, ilimitada. E eu tenho um outro problema, que é um problema distributivo, ou seja, para quem, na realidade, será distribuída a produção de bens e serviços realizadas dentro de um sistema econômico qualquer. Bom, se nós temos, então, uma clareza de que a economia é a ciência que vai tentar estudar como eu aloco recursos escassos que poderiam ter utilizações diversas dentro da sociedade diante, né, de uma demanda ilimitada, te dá uma noção, então, exata de que, na realidade, a economia é a ciência da escassez. Se não houvesse escassez, não haveria a ciência econômica. Portanto, é extremamente fundamental que você compreenda que é do elemento escassez, que nós não podemos confundir com pobreza, que na realidade é a posse de poucos bens, que não podemos confundir com limitação, que na realidade é quando um bem é limitado, mas se ele não for desejado, ele não é um bem escasso, demanda então a necessidade da escolha. E a escolha nos remete às três perguntas fundamentais da economia, ou seja, o que produzir, como produzir e para quem produzir. Ok? Para a gente fazer, então, um resumo dessa nossa primeira aula, vamos dar uma olhada lá nos nossos slides, ok? Acompanha comigo. Nós temos, então, a origem, né, da palavra economia, né, que vem, na realidade, da Grécia Antiga. Né? Nós nos recordamos, portanto, né, que a palavra economia, que vem lá da Grécia Antiga, vem de oikos nomos, que significa, na realidade,
casa, né? E nomos, que significa norma ou lei. Se nós pudéssemos, então, juntar essas duas palavras, nós diríamos que é a administração de uma unidade habitacional, ou seja, de uma casa. Nós nos recordamos, eu disse isso para você, que ele é encontrado em textos de Xenofonte, lá entre o ano de 335 a 440 antes de Cristo. Sabemos, assim, que na realidade a economia será, então, uma ciência social que estuda como os indivíduos e a coletividade, portanto a sociedade, decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e de serviços, de modo a distribuí-los entre os grupos da sociedade com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Bom, se assim nós sabemos, é importante, então, você lembrar que, na realidade, nós estamos falando que o objeto da economia se refere a necessidades humanas ilimitadas, o que gera uma demanda, uma procura ilimitada, para, na realidade, um recurso produtivo limitado, que nós também podemos chamar de fatores de produção. Se nós sabemos que as necessidades humanas são ilimitadas diante de recursos produtivos limitados, obviamente, isso nos remete a uma questão fundamental, que é o objeto da economia, que é a questão da escassez. Quero te lembrar, então, que um bem é considerado escasso quando, na realidade, eu tenho uma necessidade humana ilimitada e, na realidade, eu tenho um recurso produtivo ou fatores de produção limitados. Portanto, é preciso que a gente não confunda escassez com pobreza ou limitação. Lembrando a você, pobreza significa ter poucos bens. Escassez significa mais desejo do que bens para satisfazê-los, ainda que haja muitos bens. Quero te lembrar também que um determinado bem pode ter a sua oferta limitada. Entretanto, se não for desejado, se não houver demanda, se não houver procura por ele, ele não será um bem escasso. Se nós temos, então, a escassez, isso nos remete fundamentalmente a uma discussão sobre o que e quanto produzir. Nós podemos, então, pensar numa determinada sociedade que pense mais em bens de consumo, por exemplo, como automóveis, geladeiras, ou fogões, ou televisores. Mas nós podemos pensar, como, por exemplo, a ex-União Soviética assim pensava, na constituição de mais bens de capital, que são máquinas e equipamentos. Portanto, nós estamos diante de um dos problemas fundamentais da ciência econômica, que é o problema da escolha. Escolher, né, o que e quanto produzir, né, implica também discutir uma outra questão, que é como produzir. E aí nós podemos produzir, então, com uso intensivo de capital. E de cara eu queria fazer uma observação para você. É muito comum que as pessoas, né, confundam a ideia de capital com moeda, né? Eu quero te recordar que na nossa discussão aqui, capital se refere a máquinas, equipamentos, instrumentos e instalações. Portanto, eu posso ter como produzir um capital mais intensivo, como esse demonstrado aqui, de uma agricultura altamente mecanizada, ou ainda com uma mão de obra intensiva, ou seja, a colheita de cana-de-açúcar, por exemplo, com utilização intensa de força, né, de trabalho humana. Mas nós podemos discutir ainda uma última grande questão dos problemas econômicos fundamentais. Para quem produzir, né? E aí a pergunta é: quais setores da economia serão beneficiados? E essas questões, né? O que, como e para quem produzir, então, nos coloca diante de um desafio, que é tentarmos entender como, na realidade, uma dada sociedade se organiza para poder gerir esses recursos produtivos que são limitados diante de necessidades humanas ilimitadas. Ok? Quero desejar a vocês um belíssimo curso. Acompanhem conosco. Um forte abraço e até a aprovação.